Sejam bem-vindos ao primeiro, é isso aí, primeiro projeto piloto, o vídeo piloto, na verdade, né? De uma série que eu pretendo desenvolver aqui para esse canal. A Cybersphere, uma esfera cibernética que trata de inteligência artificial, machine learning e principalmente segurança cibernética. A ideia aqui é compartilhar com vocês a minha jornada de aprendizado nessas áreas, como inteligência artificial, aprendizagem de máquina, visão computacional impactam no meio de segurança cibernética, né? Nos ambientes de segurança cibernética. E os impactos a gente sabe que são positivos, né, para a evolução das defesas cibernéticas, mas também negativo para a evolução dos ataques também. Então vamos lá, esse é o primeiro piloto para testar microfone, imagem e etc. E para desenrolar, para começar com um conteúdo bacana. E para começar com esse conteúdo, eu trouxe aqui a base fundamental para simplificar os conceitos de Data Science, de ciência de dados. Isso é uma apresentação que eu fiz através da Cisco, né, em nome da Cisco. Eu fiz em 3 eventos na América Latina, Brasil, Peru e México. Não é um conteúdo desenvolvido da Cisco, é um conteúdo que eu desenvolvi, mas apresentei através da Cisco, que por sinal a Cisco está fazendo um trabalho incrível no Net Academy, agora com Data Camp, ensinando a jovens que fazem parte do Net Academy todos os conceitos, desde o básico até o mais avançado, guias para conseguir emprego nessa área, etc. Então um trabalho muito bacana, participei disso e trago para vocês como esse piloto o compartilhamento desses conceitos. Ficou bem legal, simples, rápido e eu acho que desmistifica um pouco de tudo que a gente fala sobre ciência de dados, que, de novo, é a base de tudo que vem se falando em inteligência artificial, aprendizagem de máquina, etc. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos para o conteúdo aqui. Vou compartilhar com vocês. O que é a ciência de dados, pessoal? Coloquei até um meme aqui, né? É algo como mágica, como se fosse um mago andando de tênis e capuz e fazendo mágica com os dados. Às vezes se acha que é isso, né? Mas na verdade, ciência de dados é algo muito estruturado, pessoal. Ela parte do Big Data, né? Onde é a nossa capacidade de coletar dados, concentrar esses dados em um só lugar e formar uma estrutura ali com uma concentração muito grande de dados, né? Por isso chamado Big Data. Aí, com base nisso tudo, a gente tem a necessidade de classificar esses dados, fazer análise em cima desses dados para entender padrões, para entender comportamentos, etc. Podemos também aplicar, aí entra muito da ciência de dados, aplicar estatística, aplicar cálculos mais complexos ou algoritmos para buscar resolver um determinado problema ou tomar uma decisão. Quando a gente faz isso, por exemplo, pega aí dados de navegação do Instagram, quais os posts que você mais curtiu, quais os posts que você mais comentou, quanto tempo você parou em uma determinada imagem, as pessoas que você se conecta, as pessoas que você segue com mais frequência, isso tudo está gerando um Big Data lá para a empresa chamada Meta. E com isso eles classificam, analisam, aplicam algoritmos, etc. E constroem um conhecimento, uma base de conhecimento a respeito da sua persona ou também de pessoas como você. E esse conhecimento é vendido em forma de anúncio para empresas que desejam posicionar produtos de forma muito precisa para pessoas com um perfil como o seu, né? Então, tudo começa por aí. Então, tem uma grande captura de dados, análise, classificação e etc. para tomada de decisão e geração de conhecimento. Tudo bem? Então, ciência de dados vai muito além da mágica de trazer gráficos interessantes e planilhas e etc, né? Vamos explorar um pouquinho mais isso então. Para isso eu fiz uma pesquisa muito rápida, né, onde o primeiro registro que encontrei de que a humanidade começou a capturar os seus dados, né, escrever algum tipo de dado, registrar os dados do que acontecia com a agricultura, com os animais, etc., foi por volta de 3.200 a.C. em artefatos de Uruk. Pode ser que tenha antes, tudo bem? Se tiver, corrige, deixa comentário aí, ajuda a melhorar o conteúdo. Mas esse é o primeiro momento que capturei. E daí em diante vem uma explosão de captura, processamento, análise de dados, né? A gente ali por volta de 1400 depois de Cristo começa com
com os escribas, os monges escribas, registrando já histórias, né? De maneira muito rudimentar, às vezes para terminar um livro em si, com um livro, né? Uma história, poderia terminar, fazer em até um ano, né? A construção disso era muito demorada. Depois vem Gutenberg no século XV, com uma máquina que chama letterpress printing, que é uma máquina que possibilitou acelerar esse processo de cópia de livros ou produção de livros, né? Dando, por exemplo, a possibilidade de produzir 20 milhões de livros nesse tipo de máquina. Então ali a gente está de forma muito analógica produzindo os dados, ou produzindo e registrando dados, né? Depois vem Alan Turing, em 1936, ali durante a guerra, com uma necessidade muito grande de decodificar mensagens de guerra e com a possibilidade de, com essa decodificação, saber da estratégia inimiga e salvar milhões de vidas. Aí. Uma máquina bastante rudimentar, mas já com alguma capacidade de cálculo para poder fazer decodificação de mensagens durante o período de guerra. Bem rudimentar, hoje se a gente pegar a nossa calculadora, ela tem uma capacidade de processamento muito maior do que teria essa máquina de Turing, que ela é muito mais um conceito em si do que propriamente um hardware, né? Tem também depois um marco importante, né, o marco da exploração de dados básicos ainda, né? Dados de anotação, dados de planilhas de controle, etc., onde John Tukey, 1960, começa a explorar muito melhor esses dados e dá origem ao tema de análise exploratória de dados. Tá? Ainda rudimentar, com as formas de captura que nós tínhamos naquela época. Quando o ser humano começa a gerar mais dados, né? Obviamente dados aí muito analógicos, a gente começa a ter... E aí depois vem a entrada do computador também, onde a gente começa a gerar um pouquinho mais de dado digital, mas dado digital volátil, né? Às vezes nem a capacidade de gravar a gente tinha que gravar no disquete para se tornar mais permanente. Mas nesse momento a gente começa a gerar um pouco mais de dados. Em 1970 começa a se estruturar os dados, processar dados estruturados com bancos de dados relacionais. A gente começa lá atrás, falando dos bancos de dados que a gente usava com linguagens como Clipper, DBase, os bancos, né? Então, de forma mais simples, a gente conseguiu estruturar e correlacionar dados digitais já, né? Então, com os dados que passavam a ser processados nas empresas, a gente começou a organizar isso ainda melhor. Mas a gente tinha uma dificuldade, que era o quê? Guardar esses dados, guardar grandes volumes de dados, ou processar grandes volumes de dados. A gente conseguia, né, ir registrando tudo que estava acontecendo ali de forma bastante simples. E um marco importante vem em 2007. Se eu não me engano, essa pesquisa vem da Harvard, e não é para ganhar credibilidade não, pessoal, é porque realmente tem uma pesquisa em cima disso, onde em 2007 a gente tinha um estudo que dizia que naquele momento a gente já tinha armazenado mais dados digitais do que a história da humanidade em dados analógicos. Dados analógicos como CD, discos, papel, livros, fotos, jornais e etc. Tá bom? Então a gente já estava armazenando de forma digital muito mais dados do que a humanidade já tinha armazenado em termos na condição analógica, né? Mas mais importante agora, né? 2010, eu acho que a grande explosão disso tudo, até com a introdução do termo Big Data. Nesse momento, tudo que estava sendo transacionado de internet, em empresas, em casa, etc., começava a gerar uma quantidade de dados muito grande e a gente começou a ampliar a nossa capacidade de armazenar tudo isso num conceito de grande Big Data, de Data Lakes, etc., onde a gente conseguia estruturar tudo em um lugar só. Mas bacana, consegui estruturar tudo em um lugar só, o que eu faço com isso? Estou guardando dado, né? Quem muito tem, nada tem. Só comecei a guardar um monte de ruído. E como é que eu sei a diferença entre o sinal e o ruído daquilo que eu estou guardando? Lá para 2011, com essa maior capacidade de guardar dados, a gente começou foi quando começou a surgir os cientistas de dados, que, né, tem uma origem em matemáticos, estatísticos, que já trabalhavam muito bem com números e com dados
e começaram a explorar muito mais esse meio digital com ferramentas, com linguagens de programação como Python, R, etc. Começaram a explorar isso um pouquinho melhor, né? Linguagem de programação daquela época, tá? Eu não me recordo a data de início de Python ali, mas linguagem de programação daquela época mesmo. A gente tinha Visual Basic, Delphi, etc. Muito se desenvolveu aí .NET e muitas outras, PHP também, muitas outras já estavam aí e o pessoal já estava usando muito isso. Então vem o surgimento dos cientistas de dados. No estado atual, imagina, hoje em dia, só voltando um pouco, né? Em 2010, 2011, a gente já estava ampliando muito a nossa capacidade através de internet, começando esse negócio de jornada de nuvem aí, a gente já estava ampliando muito a nossa capacidade de armazenamento e de processamento, que é muito importante. Agora, com a consolidação de tudo que a gente tem em nuvem, AWS, Google, Azure e etc., a gente já tem uma capacidade que eu diria que é praticamente infinita. Ela só não é infinita porque a gente sabe que tem o meio físico, mas impossível de mensurar, diria hoje. A gente ampliou muito a capacidade de armazenamento desses dados, gigantesco, algo impressionante, e a capacidade de processamento também, porque as máquinas, né, estão disponíveis para fazer um processamento gigantesco de dados a qualquer momento. Além disso, com 5G e internet de alta velocidade, a gente aumentou também a capacidade de transmissão desse dado. Ou seja, para o dado chegar aqui da nossa casa até um servidor do Google, Facebook, Microsoft, está cada vez mais rápido, fácil. E lá ele encontra, né, tem uma infraestrutura disponível gigantesca. Com isso, os cientistas de dados ganham mais peso, porque a ciência de dados, com uma massa maior de dados, provê um resultado muito melhor, né? A gente consegue ler dados históricos, uma série histórica com uma quantidade de dados muito maior e consegue fazer uma projeção mais acurada, aplicando estatística e aplicando alguns algoritmos aí. Então hoje, o volume de dados disponível é gigantesco e a capacidade de processamento ajuda muito também. Então um exemplo interessante aqui, né? Por que esses carros autônomos, inclusive um Tesla, ele não tem toda realmente autonomia e etc. que ele poderia ter, ou que nós desejaríamos que tivesse? Porque ele coleta dados, uma quantidade muito grande de dados quando ele está andando, ele faz a leitura de todos os pixels do que está acontecendo ali ao redor do veículo, né? E calcula a probabilidade de coisas acontecerem para que ele possa mandar comandos para o veículo. Só que a capacidade de processamento que tem dentro do carro ali não é tão gigante assim, né? Porque ele tem que pôr bateria, ele tem que pôr roda, ele tem que pôr banco, não dá para botar um supercomputador dentro do carro. Então, a ideia agora, principalmente com essa conexão muito rápida, a ideia é que a conexão com os servidores Tesla, da Tesla, por exemplo, e o processamento nos servidores da Tesla seja quase que integrada ao veículo, né? Que a velocidade é tão rápida que parece que está integrado ali e o veículo toma as decisões com uma velocidade maior. O mesmo vai acontecer na área da medicina, né? A cirurgia à distância com muita precisão e uma capacidade de processamento em nuvem para que a precisão seja cada vez maior lá para o médico, tá bom? Então, grande explosão de dados e grande capacidade de armazenamento, processamento e transmissão são fundamentais para a ciência de dados hoje em dia. E por que ciência de dados, pessoal? Vamos explicar um pouquinho, né? Eu falei aqui uma parte, mas eu acho que vale explorar um pouquinho mais. Tudo começa nos domínios de conhecimento e negócio. Então a gente tem problemas para resolver, né? Problemas na área da saúde, problemas na área de vendas, estoque, problemas computacionais, problemas mecânicos e etc. São domínios do conhecimento. Muita coisa a gente já sabe fazer, a gente já sabe dirigir um veículo, né? Mas tê-lo autônomo resolveria alguns dos outros problemas, o risco de acidente, o risco do motorista e assim por diante. A gente tem domínios de conhecimento e de negócio onde a gente encontra desafios que a gente gostaria de resolver. Essa necessidade de resolver desafios, melhorar processos e etc., quando encontra a área da computação, ganha capacidade, de novo, que eu falo muito, armazenamento, processamento, transmissão e, né, aplicação de algoritmos, né, aplicação de tarefas que possam ser repetitivas, rápidas e etc. Então,
os domínios de negócio encontram na área da computação inúmeros recursos importantíssimos, principalmente hoje em dia com serviços em nuvem. Esses recursos estão se tornando gremlins, eles se multiplicam cada vez mais rápido. Agora, se a gente alia esses dois componentes com um terceiro, que é uma capacidade matemática e estatística, ou conceitos de matemática e estatística avançados, isso vira algo muito valioso. Isso se torna a tal da ciência de dados, que é a combinação desses três grandes domínios. O negócio, um problema a ser resolvido, capacidade computacional, matemática e estatística. Tá? Muito se fala, de novo, eu usei o termo inteligência artificial e tal, mas não gosto, de verdade, acho que é o hype, né? Mas a inteligência artificial é muito abrangente, ela replica busca replicar a nossa inteligência, né? Tudo que o ser humano faz, mas principalmente no dia a dia que a gente vê aqui, resolução de problemas de negócio, segurança, etc., a gente olha para algumas áreas, como eu tenho dito aí, machine learning, visão computacional, text-to-speech, speech-to-text e outras áreas que são segmentos da IA. Tudo bem? Então, vamos lá, agora mais um pedaço aqui. E como que isso funciona, né? Como é que funciona? Qual que é o workstream de um cientista de dados? Como é que ele pensa? Ele pensa normalmente, ele segue basicamente 6 etapas, né? Da identificação do problema, coleta de dados, processamento, análise dos dados, modelagem desses dados para implantação desse modelo e resolução daquele problema que ele tinha para trabalhar, né? Mas, puxa, legal, parece bastante teórico, né? Vamos ver como que isso funciona num caso real? E para isso eu trouxe aqui para vocês um exemplo, até inspirado em um vídeo, se eu não me engano, do canal Nerdologia, tá? Direitos autorais aí, né? Mas eu montei esse material aqui com base nesse vídeo porque traz um caso muito, muito real e simples, né? Abraham Wald, na Segunda Guerra Mundial, foi incumbido de uma missão importantíssima, de otimizar a blindagem de aviões de combate britânicos. Otimizar a blindagem dos aviões. Basta blindar o avião inteiro, né, pessoal? Resolvido, né? Na verdade, resolvido o problema da blindagem, mas ele não sairia do chão, né? Porque o peso aumentaria muito. Então, o que ele fez? Ele seguiu o processo. Ele tinha uma missão, ele começou a coletar dados, então ele foi visitar lá a base onde os aviões estavam, onde os aviões retornavam, e começou a analisar cada ponto onde o avião sofreu algum dano, né? Ou foi atingido por balas e etc., né? Ou alguma peça danificada e tudo mais. Então ele foi mapeando tudo isso, foi consolidando esses dados, montando aí de forma gráfica um desenho do avião e todos os pontos mais sensíveis, os pontos, na verdade, os pontos mais atingidos, não necessariamente os mais sensíveis, os pontos mais atingidos, com base, obviamente, na sua observação. E foi processando esses dados. Na hora que ele processa esses dados, ele começa a fazer uma análise mais aprofundada, pensando como um cientista de dados. E ele fala, poxa, ele percebe, legal, eu consegui uma base de dados incrível aqui de todos os pontos críticos que foram mais atingidos dos aviões que retornaram à base. Mas e os aviões que não retornaram? Porque esses são realmente o problema. Se ele não retornou, ele foi atingido, foi abatido, e esse sim é um problema a ser tratado, porque os que voltaram, apesar de ser abatidos, eles sobreviveram, né? Então, com base nisso, ele foi buscar mais informação, buscar quais foram, quando esses aviões foram atingidos, fazer praticamente um pós-mortem ali, né? Buscar entender quais partes foram atingidas e quais partes foram cruciais. Foi quando ele encontrou, pensando novamente como cientista de dados, foi quando ele encontrou aí que os pontos mais importantes da blindagem estavam próximos da turbina, a parte da frente do avião e a parte atrás, a parte de trás da turbina, né? A parte de trás da asa, ali onde ficam os flaps, né? Eram os pontos mais críticos onde os aviões eram abatidos com maior frequência. Daí então ele propôs um modelo, né, de blindagem mais pesada nessas áreas, mais leve em outras áreas do avião, onde os pontos eram mais frequentes. Tá bom? Então, pensando de forma muito
organizada, ele seguiu 6 passos intuitivos, sai do problema, coleta dado, processa, analisa, modela e chega a uma conclusão para que aquele modelo seja seguido e resolva o problema em questão. Tudo bem? Então veja, não é simples, não é mágica e requer uma análise e também quando a gente fala em processamento de dados, a limpeza da base de dados. Isso é algo extremamente importante, a gente pode falar disso no futuro, mas não basta coletar, você tem que limpar, você tem que estruturar para que a análise matemática, a análise estatística seja efetiva, né? Se você tem um jargão que diz aí trash in, trash out, se entra lixo, sai lixo, né? Então se entrou lixo, você tem que modelar para que aquilo seja algo realmente importante para uma análise ou que faça sentido para análise. E quanto mais dados, melhor. Veja que limitar-se aos aviões, se ele tivesse se limitado aos aviões, somente aos aviões que retornavam à base, ele teria blindado a parte incorreta, ou ele não teria otimizado a blindagem dos aviões de combate, que era a missão principal dele. Bom, então, muito bacana. E agora, legal, entendemos o conceito de ciência de dados, né? O conceito básico. E onde isso se aplica? Pô, análise de dados, processamento, uma pancada de lugar, pessoal. Vocês devem imaginar, né? Falei em social media, tudo que a gente consome e as empresas empurrando anúncio para nós. Mas na educação, por exemplo, a inteligência artificial ou aprendizagem de máquina, visão computacional, text-to-speech, tem ajudado alunos a receberem melhor o conteúdo, a serem mais efetivos aprendendo e os professores também a serem mais efetivos ensinando aqueles alunos. Isso acontece, tem casos reais na China principalmente, onde não só a aprendizagem de máquina, não só a coleta de dados na sala de aula e o processamento disso são utilizados, mas também a visão computacional. Câmeras observam os alunos, veem se eles estão prestando atenção, se eles estão injuriados, se eles estão tendo algum tipo de dificuldade, cruzam esses dados com o desempenho do aluno, com a matéria que está sendo ministrada, com o professor, e tonalidade de voz do professor e tudo mais, e podem melhorar a efetividade do ensino. No varejo, oferta de produtos, a gente fala, é muito próximo do social media, né? Na medicina, tanto para melhorar a saúde, descobrir cura de doenças, vacinas e etc., mas também para melhorar o fluxo médico. Dentro de um hospital, por exemplo, você identificar que tipo de paciente tem que ser atendido primeiro, qual a urgência e etc., né? Construção, mesma coisa, para melhoria de custo-benefício, ganhos de produtividade na construção, compra dos materiais mais resistentes e etc., né? Um último aqui, dois últimos, dois para terminar. O setor bancário, para análise de fraude, para oferecer produtos para nós, tem uma aplicação intensivíssima de aprendizagem de máquina e também da visão computacional para fazer o nosso reconhecimento facial, né? Agora, os bancos entram também com as assistentes digitais para tornar a nossa vida cada vez mais fácil. E um último que eu gostaria de mencionar é a parte de governo mesmo, né? O próprio governo pode oferecer oferecer serviços à população, entendendo melhor os dados que a gente já coleta por censo, por IBGE, por aplicativos, etc. O governo pode prover serviços cada vez melhores à população e buscar economia, né? Não vamos falar em corrupção, que também dá para fazer combate à corrupção utilizando aprendizagem de máquina e muito mais, né? Mas para trazer economia para o Estado. Então o governo também pode se beneficiar muito disso. São vários os setores, tá bom, pessoal? Agora, a ascensão da linguagem do machine learning, que eu tenho falado bastante, né? Uma das coisas que tornou a inteligência artificial um hype ultimamente foi a possibilidade de colocar uma parte dela, que aí não foi, no início foi só uma parte, né? Que é a parte de aprendizagem de máquina e modelos, large language models, né? Modelos de linguagem grandes, né? Que foi o ChatGPT, as assistentes digitais. A possibilidade de trazer esses conceitos e tecnologia na mão das pessoas trouxe a possibilidade de expandir o conhecimento sobre esse hype que a gente fala de inteligência artificial, né?
Mas na verdade tem muita coisa sendo aplicada no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Essas assistentes digitais já usam de aprendizagem de máquina, de reconhecimento de tokens de linguagem e etc. Os nossos celulares utilizam do reconhecimento facial. As assistentes digitais que a gente tem em casa, que eu vou falar aqui o nome dela, senão ela vai começar a falar ali comigo, mas também ouvem, né, a nossa voz, transformam a nossa voz em instrução. Essa instrução vira o 0 e 1 lá para uma máquina que entende isso, devolve uma instrução e devolve uma mensagem para você de volta, ou toma uma ação na automação da sua casa, etc. Tá? Então, o Machine Learning teve uma ascensão muito grande porque começou a ficar mais próximo da população, mais próximo do usuário final. Antes, ele estava lá nos laboratórios sofisticados que exigiam que tinham uma capacidade de processamento mais limitada. Hoje, com essa capacidade de processamento em nuvem e a transferência de dados muito rápida, um chat GPT responde de forma muito rápida, uma assistente digital responde para você de forma muito rápida. E aí veio para as nossas mãos, né? E com tudo que chega nas mãos das pessoas tem uma capacidade exponencial de crescimento, né? Um dos conceitos que eu gostaria de reforçar com vocês aqui, quando a gente fala em linguagem, aprendizagem de máquina, é que ela está dentro do que se chama inteligência artificial. Então ela é uma parte. Como eu te falei, a inteligência artificial, ela busca, principalmente o que a gente se fala muito em AGI, né? Que é a inteligência artificial geral, né? Que replica a inteligência do ser humano. O que é a inteligência do ser humano? É a capacidade de fazer cálculo, de resolver problema? Só? Não, né? A gente armazena informação, a gente resolve problema, a gente toma decisão, a gente consegue falar, ouvir, ver, sentir, né, sabores, tocar, levantar um determinado objeto. Tudo isso está dentro do contexto e o desejo de ter uma inteligência artificial, né? Mas muito do que tem sido trabalhado com as tecnologias são pequenos fragmentos disso tudo. Então, a inteligência artificial contém machine learning, que contém o aprendizado profundo. E para que isso aconteça, todos esses conceitos que eu falei para você aqui, tocam a ciência de dados, né? Porque tudo isso é muito baseado em dados, algoritmos, estatística e cálculos para que os resultados sejam apresentados em todas essas áreas, tá bom, pessoal? A geração de uma imagem, como se tem aí no, como é que chama? No DALL-E, né? O Dale Tree, da OpenAI também. A geração de uma imagem nada mais é que a leitura, a transformação de uma imagem em diversos quadradinhos ou diversos pixels, né? E ela aprende esses pixels, a máquina, através de cálculos, através de matrizes e com base numa resposta que você deu, ele vai entender que aquela quantidade de pixels naquela posição, naquela matriz, dá determinada resposta, por exemplo, um número ou um carro, e com base nisso, toda vez que você colocar algo parecido, ele vai responder que é um número ou é um carro. Não sei se vocês lembram daqueles captchas, né? Quando você ia fazer login, você tinha que dizer se tinha um carro na foto, um semáforo, um hidrante e tal. Ali, nós já estávamos treinando máquinas. A gente não sabia, achava que era só uma questão de segurança, mas a gente estava treinando máquinas, elas analisam aqueles pixels, aqueles quadradinhos de cada imagem, e ela está aprendendo que aquilo é um ônibus, aquilo é uma placa, aquilo é um número e etc. Tá bom? Então, a ascensão disso tudo vem com a possibilidade de nós termos acesso sem a necessidade de ter uma máquina gigantesca em casa, no nosso celular, no nosso computador, com uma conexão de internet, a gente tem acesso aos benefícios dessas disciplinas, né? E como aprender sobre ciência de dados? Primeiro, é um ramo extremamente promissor hoje em dia. Falta mercado, falta profissional e principalmente falta profissional qualificado, né? Então, as empresas dão uma oportunidade para o profissional que elas contratam, que eles se qualifiquem também. E um exemplo super recente. Houve um momento aí, alguns meses atrás, 1 ou 2 meses atrás, onde o CEO da OpenAI, ele foi demitido da OpenAI, ele foi como exonerado pelo board, né?
naquele momento, ele criou uma equipe fantástica dentro daquela companhia, que gerou esses produtos incríveis. Naquele momento, os próprios cientistas de dados da OpenAI também escreveram uma carta dizendo que estavam saindo da companhia. Não deu um dia e empresas como Microsoft, Salesforce estavam logo atrás desses cientistas de dados. Então, as portas aqui estão abertas, se vocês não quiserem trabalhar aqui, aí venham para cá. Ou seja, é um mercado extremamente demandante, é um mercado que vai demandar, inclusive, muito mais para o futuro. Por isso, vale a pena aprender. E como que aprende? Primeiro, tendo algum interesse aí por estatística, né, linguagem de programação ou matemática. Tá, eu tinha escrito até E nos três, né, mas não precisa. Começa por uma dessas áreas. Você tem uma afinidade com alguma delas, já pega isso como base e segue. É importante aprender uma linguagem de programação para você ter contato, como por exemplo Python, que é mais fácil, ou R, que é muito usado para ciência de dados e estatística. Então, ter um contato com uma linguagem de programação é extremamente relevante. Saber de alguns conceitos de estatística, por cima, pessoal, não é para ser estatístico, tá? É probabilidade, né? Defeitos, erro, desvio padrão. Então, uma noção básica. Você fala, pô, Kleber, mas noção básica? Isso, uma noção básica. Por quê? Porque existem muitas bibliotecas que você pode usar hoje em dia com código já pronto, com a estatística já pronta e super avançado. Tem PyTorch, tem TensorFlow, que já prevêem os algoritmos, os cálculos necessários e você vai precisar saber usá-los através das linguagens de programação. E como é que eu mergulho nisso? Mergulho através de busca por cursos, muitos vídeos no YouTube. Assiste aqui comigo, me acompanha nessa jornada. Vou trazer muito conteúdo para vocês. Recentemente montei um negócio muito bacana aqui, um chat GPT interno aqui no meu laboratório. Vou compartilhar com vocês essa jornada também. Então acompanhem esses vídeos, cursos e etc. para vocês entenderem melhor. Mas o mais bacana, tenham um desafio. Busquem um projeto seu. Quero fazer um reconhecimento de imagens de cachorro em casa, né? Pega um projeto e começa a desenvolvê-lo. Mas eu não sei nada. Tudo bem, então o que você precisa aprender? Precisa aprender como é que eu faço reconhecimento de imagem. Fiquei sabendo que tem em Python, tá bom? Onde fica? GitHub. Vai lá saber o que é GitHub, o que é Python, baixa para sua máquina, vê como executa e etc. E aí você vai aprendendo. Daqui a pouco você vai ilustrando ele, pede para plotar num gráfico para você ver como é que ele funcionou. Vai dar uma lida no código, lê um pouco a documentação dele também, e aí você vai começando a melhorar. E uma outra forma a partir do momento que você tem um projeto, tem um desafio, se conecta às comunidades. Tem comunidades no Discord, tem comunidades na internet, aí várias, na própria OpenAI tem comunidades disponíveis. Começa a conversar com as pessoas para você e coloca sua dúvida, pede ajuda, você vai aprender bastante com isso. Tá? Então, tenha um desafio, se conecte com outras pessoas, e aí você vai, obviamente, nutrindo seu conhecimento, fazendo curso, assistindo vídeo e etc. Tá bom? O outro, me manda mensagem, deixa comentário, a gente pode conversar bastante sobre isso e eu compartilho com você também essa jornada. Tá bom? Deixo aqui para vocês aqui algumas referências, né? Leitura, livro super bacana. Você já aprende as duas coisas ao mesmo tempo. Introdução ao Python para Data Science. Tá? Super, linguagem fácil, exemplos práticos, também não podia ser diferente. Paul Deitel, Harvey Deitel, né? Os papas do primeiro livro de Java ali, fantástico, né? Leitura super recomendada. Também podcasts. Aqui no Brasil, Data Hackers, tá muito legal, tá bom? Recomendo pra caramba, um podcast super legal para ouvir. E vale a pena se inscrever, ouvir aí na academia, no carro e etc. Ou Analytics Power Hour, em inglês, também excelente. Se você quiser assistir, eu falei, vídeos do YouTube, tem vários. Se você quiser aprofundar um pouco mais e ficar um pouco mais perdido no tema, tem um curso completo do MIT sobre inteligência artificial. Muito bacana, gratuito, vale a pena, mas tem que ter paciência, porque ele é longo e ele é muito denso, muito complexo, tá? Um outro ponto, lembra que eu falei, conecte-se às pessoas. Sigam os Top Voices do LinkedIn, espero em breve estar nessa lista. Sigam os Top Voices Data Science e AI no LinkedIn, porque eles vão, obviamente, publicar bastante conteúdo,
possivelmente você pode tentar entrar em contato com alguns deles e resolver, participar de algum projeto, resolver um problema que você está procurando endereçar. Bom, então é isso. Bom, esse é o meu vídeo piloto, como eu disse, para testar. Espero que você tenha gostado. Ajuda aí, clica no like, clica no sininho, se inscreve no canal. Exato, isso é uma frase que muitos repetem, né? Mas realmente ajuda, porque ajuda a me incentivar a produzir mais conteúdo para você e também para outras pessoas conseguirem acessar esse conteúdo. Deixando comentários, colocando ideias, etc., me traz insights, ideias para poder desenvolver isso melhor. E o objetivo é que aqui nesse canal eu consiga fazer muitas entrevistas com os especialistas. Trazer gente aqui que gere esse conteúdo para nós. Através de perguntas, através de discussões, através da interação de vocês, às vezes em conversas ao vivo, a gente vai conseguir produzir um conteúdo muito bacana. Então é isso, fico por aqui, até a próxima e se inscreve aí. Valeu!